Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma imensa satisfação estar com vocês aqui mais uma vez, para nós darmos o início ao nosso terceiro trimestre desse ano. O ano está passando, né? Nós já estamos aí, praticamente já no meio do ano, né? E, para a glória de Deus, vamos iniciarmos esse trimestre com uma lição muito gloriosa, muito importante para nossas vidas. Você que mora aqui em Presidente Pitácio, região, você é o nosso convidado a estar conosco em nossa sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã. E na congregação onde nós estamos, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco, participando da Escola Bíblica Dominical. Como dizia o pastor saudoso Antônio Gilberto, a escola do Senhor é o povo do Senhor reunidos no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. Essas aulas virtuais, elas não substituem a aula presencial. É importante que você esteja aprendendo para que você cresça cada dia mais. Muito bem. E esse trimestre, nós não vamos mais estudar assuntos temáticos, né? Vamos pegar vários temas e estar trabalhando ali alguns temas, né? Mas esse trimestre agora nós vamos estar trabalhando livros. Nós vamos estar estudando 2 livros da Bíblia Sagrada. Aqui o primeiro é Ruth e o segundo é Esther. Então nós vamos estudar esses 2 livros, né? São assuntos que nós vamos trabalhar os textos, né? Os capítulos, tanto do livro de Ruth, como também do livro de Esther. Então, queridos, eu e você precisamos entender o mundo em que nós estamos vivendo. De alguns séculos para cá, tem se levantado alguns segmentos para destruir a fé cristã e desvalorizar os princípios da palavra de Deus. Existe nesses séculos que tem se levantado um movimento chamado movimento feminista. E junto nesse bolo do movimento feminista, vem também trazendo a ideologia de gênero. Esse movimento feminista, ele tem trazido o empoderamento da mulher. Só que, além de trazer esse empoderamento da mulher, nós vemos que eles querem destruir a maternidade da mulher. Destruir aquilo que a mulher é e como Deus criou. Por exemplo, esse movimento vem dizer, não, a mulher, ela é igual ao homem, ou seja, eles querem igualar a mulher ao homem. E aí a mulher vai trabalhar, só que aí você vai perceber que ela sempre vai ganhar menos do que o homem. Existe ainda uma certa inferioridade, né, entre o homem e a mulher, né? A mulher, ela é um ser diferente. E quem fez esse ser diferente, queridos, foi o próprio Deus. E essa inferioridade, ela já veio por causa do próprio pecado, né? Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada lá
em Gênesis capítulo 3, quando se refere-se à mulher, diz assim: e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Só pode multiplicar aquilo que já tem. Então, a mulher já tinha dor, até mesmo antes do pecado. E a tua conceição com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, veja que isso foi uma coisa deixada por Deus, criada por Deus, após o pecado. E o homem sendo o cabeça, aquele que governa, aquele que planeja, né? Só que esse movimento feminista tem tirado isso, né? Tem tirado isso. A mulher, queridos, eu e você precisamos entender que ela era um ser diferente do homem. Tanto na fisionomia, quanto cientificamente, o cromossomo da mulher é XX, o do homem é XY. A mulher tem a fala diferente, ela tem a voz diferente, ela tem um jeito diferente. Só que diante de Deus, ambos se complementam. Perante Deus, todos nós somos iguais. O que muda é o quê? O que muda é as funções. O que muda são os papéis. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, ou tanto para o livro de Esther, nós vamos ver duas mulheres submissas, mulheres obedientes, mulheres castas, mulheres dedicadas. Nós vamos estar estudando exatamente sobre isso, né? Veja que, se você vê Esther, ela vai obedecer o seu tio Mardoqueu, a qual criou ela, porque os pais dela haviam morrido, que na verdade em hebraico, né, é Hadassah, que significa morto, é uma planta que tem um aroma muito desejável. E Esther já é um nome persa, né, que significa estrela. Ela sempre obediente ao seu tio, oração, jejum, uma mulher de muita fé. E Ruth, mesmo por não ser uma mulher judia, nós vamos ver que ela sempre presta obediência à sua sogra, né? A sua sogra. Então nós vamos ver mulheres submissas, mulheres obedientes. Então, queridos, vamos então estar estudando nesta lição de hoje, número 1, sobre duas importantes mulheres na história de um povo. Primeiro ponto, queridos, que eu e você precisamos entender. Vamos entender isso aqui. Por que nós vamos estudar sobre essas duas mulheres? Né? São porque foram canonizadas. E aí, pastor, mas então quer dizer que não tem mais nenhuma, elas é superior? Não, elas não são diferentes das outras mulheres. Hoje vamos estar estudando sobre duas, mas nós tivemos na Bíblia, queridos, outras mulheres que tiveram funções, papéis muito importantes no reino de Deus. Por exemplo, nós tivemos, queridos, muitas mulheres. Nós tivemos Ana, nós tivemos Abigail, né? Nós tivemos Uda, a profetisa, nós tivemos Maria, nós tivemos Dorcas, nós tivemos Isabel, que foram mulheres que não foram canonizadas, quer dizer, não foi colocada no compêndio do livro, mas tiveram funções muito importantes no reino de Deus. Isso não significa que é somente Ruth e Esther, que não tem outras mulheres que tiveram funções importantes, né? Importantes na história do povo. Não.
mas nós vamos estar estudando aqui sobre essas duas mulheres. Quando nós olhamos, então, para o livro de Ruth, né? Ruth significa o quê? Há uma discussão, né, sobre o seu nome, mas alguns interpretam que o significado do nome de Ruth significa bela, ou associada, ou amizade. E o que me chama a atenção é que todos esses nomes, eles são coerentes com as atitudes de Ruth, com as atitudes dela. Uma mulher bela, associada, uma mulher que cria amizades, ela procura criar amizades, né? Uma das mais belas histórias. Por quê? Porque o livro de Ruth foi escrito, diz o capítulo 1, versículo 1, no tempo dos juízes. E todos nós sabemos que o tempo de juízes, que foi um período de aproximadamente 350 anos ali, foi um período em que o povo oscilava. Foi um período dos deuses cananitas, dos cananeus Baal, que ele se dizia ser o deus da prosperidade para os cananeus. Ou seja, a teologia da prosperidade estava impregnada no tempo dos juízes. E aí o povo buscava Baal, esses povos, outros deuses, para ter os seus benefícios, para ter uma vida de prosperidade. E não é o que nós estamos vivendo hoje. Você começa a avaliar essas igrejas que só pregam bênção, que só pregam chave da vitória. Não cabe dentro da igreja. São sempre cheias, mas de crentes vazios. É só vitória, é só vitória. Só que aí, quando eles estavam lá embaixo, quando estavam lá na lama, quando estavam lá no lixo, quando era para uma guerra militar, aí sim eles lembravam que Deus existe. Ou seja, no período dos juízes, é o relativismo que impregnava. Eles queriam Deus apenas para cuidar de uma parte na sua vida. E não podemos ser assim, queridos. Eu querer Deus só quando quiser para um grande livramento. Quando eu estiver precisando de Deus, eu vou lá e busco Ele. Mas enquanto eu não estou precisando, eu vou ficar aqui buscando, trabalhando, buscar bens materiais. Aí quando eu estiver lá embaixo, eu vou lembrar. É o que estava assim. O livro de Ruth inicia após um período mais triste da história de Israel, que é a apostasia. Eles oscilavam. Quando estava mal, buscava Deus. Quando estava bem, esquecia de Deus. Então, após essa tragédia, cada um fazia o que parecia, né, bem aos seus olhos. Porque não havia reis. Aí termina assim. É um governo centralizado em si mesmo. Cada um com a sua verdade. E o livro de Ruth inicia neste período. Ruth, queridos, nós vemos que se tornou a bisavó de Davi, um dos progenitores do Messias, Obed, né, Jessé e Davi, Davi. O livro de Ruth abrange um período de 10 anos. Um período de 10 anos. Ruth era o quê, querido? Ruth, ela não era judia. Ruth, ela era uma moabita. E aí você me pergunta, quem eram os povos moabitas? Quando nós vamos para puxar a ficha de linhagem, o fio condutor dos moabitas
nós vamos perceber lá em Gênesis 19, e o versículo 37, esses moabitas, né, que vem de Moabe, é de um incesto, que é o relacionamento de um incesto, a qual Ló teve com a sua primogênita. Gênesis 19, 37 diz assim: e teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Então, esses moabitas é fruto de um relacionamento incestuoso, ou seja, de um pai com uma filha primogênita. Então, nós vamos perceber que esses moabitas, eles eram considerados como inimigos de Deus. É outros povos considerados como inimigo de Deus. E quando nós olhamos, queridos, para o livro de Ruth, nós vamos perceber que nós nos identificamos com ela. Porque eu preciso me identificar. Por exemplo, nós também outrora, queridos, eram considerados como inimigos de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, olha só, Efésios capítulo 2, versículo, vou ler o 12, que diz assim: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáis longe, já pelo sangue chegasse perto. Olha o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verso 15. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e os mandamentos, que consistiam em ordenança, para criar em si mesmo dois povos, um fazendo a paz. Nós outroras também não eram judeus, consideraram como inimigos de Deus. O pecado que fez isso, o pecado que fez nós ser inimigos de Deus, lá em Gênesis 3,15, você vai ler lá. A inimizade da semente da mulher, que é Cristo, e a semente da serpente, que é Satanás. O homem, quando pecou, ele perdeu a amizade com Deus, ele perdeu o relacionamento com Deus. E o que me chama a atenção é que Ruth também significa amizade. Amizade. Olha só que coisa linda e coisa gloriosa. E o que me chama a atenção também é que Ruth tinha tudo para dar errado para ela. Tinha tudo para dar errado. Mas a sua obediência fez com que ela acertasse. Olha um exemplo aqui entre Ruth e Esther, que vamos falar sobre essas duas mulheres também. Ruth é uma mulher moabita. Casa-se com judeu, que se torna uma ancestral de Cristo, o Messias. Esther já é uma judia, casando-se com um gentil para salvar o povo do sofrimento. Olha só que coisa linda. Uma, então, moabita, casa com judeu, que se torna ancestral de Cristo, e a outra judia, e casa com gentil. Tinha tudo para dar errado para Ruth. Primeiro porque os moabitas, o próprio Deus, ele disse que eles são considerados como inimigos de Deus. Lá em Deuteronômio, o próprio Deus falou no capítulo 2, versículo 9, que Israel, o povo de Deus, não deveria nem tocar nesse povo. Quer ver? Ó? Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Olha só. Então o Senhor me disse: não moleste a Moabe, não contente com eles em peleja,
porque te não dei herança na sua terra, porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança. Ou seja, o próprio Deus falou para a nação de Israel nem mexer com esse povo. Deus está dizendo, nem se envolve, porque eu tenho dado a herança deles a outros. Perderam a credibilidade diante de Deus, esses moabitas. E tem mais, tem outro versículo aqui que eu vou ler, em Deuteronômio 23, só para vocês entenderem. Esses moabitas, eles eram excluídos por Deus. E aí você percebe que Ruth era moabita. Olha o que diz Deuteronômio 23, versículo 3. Olha só. 23, versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Veja que Deus está dizendo aqui na lei que até a 10ª geração não entraria. Quanto tempo é uma geração? Quantos anos tem uma geração? Olha só. Olha só, queridos. Só para você entender que Ruth tinha. Vamos supor que uma geração tem aí 40 anos. Você imagina 10 gerações de pessoas com 40 anos, só para vocês entenderem. Eu joguei por baixo. Deus disse que nem até a 10ª geração entraria. E Ruth era uma moabita. E ela foi abençoada por causa da sua obediência. Né? Esse livro de Ruth, ele é lido na festa da Páscoa até o dia de hoje. Festa da Páscoa, né? Porque tem a da semana também, que é onde é lido. Porque existem 5 livros que são lidos, queridos, nestas festas. Cantares, né, lido na festa da Páscoa. Ruth na festa das semanas. E Lamentações, no mês 9 de Ave. E Eclesiastes, né, da festa de Sucote. E Esther, no livro de Purim. Esses são os 5 livros que são lidos nas festas judaicas. Você vê que são livros muito importantes. Né? Muito importante. Então, Ruth, queridos, ela mostra para mim e você uma característica muito importante. Né? Muito importante. Ruth, ela mostra algumas virtudes. Primeiro, ela é moderada. Segundo, ela é uma mulher casta. Ela procura respeitar ali Boaz quando está ali diante dele. Ela é uma serva. Ela sempre reconhece que é serva. Outra característica, ela é dedicada, obediente, humilde, disposta ao trabalho, dedicada ao trabalho. Veja que Ruth poderia não ter ajuda nenhuma ali, por ela ser uma moabita. Mas ela procura fazer aquilo que é certo. Ela procura dignidade. Né? Quando ela vai, que ela volta ali para Belém ali, ela volta trabalhando. Né? Ela procura trabalhar. Ela procura se esforçar para ter as coisas. Veja que ela procura sempre fazer aquilo que é certo. E nós vemos a providência de Deus sobre a vida dela. Porque esse Elimeleque, quando veio a fome em Belém, e o que significa Elimeleque? Significa meu Deus é rei. Ou seja, se meu Deus é rei, eu preciso entender que é ele que governa. Veja que veio uma fome ali, em Belém, que Belém significa casa de pão, mas por que veio essa fome? Por causa do pecado do povo, faltou pão nas partilheiras, faltou pão na mesa, porque falta sacrifício no altar, não tem sacrifício sincero no altar, Deus vai mexer nas formas, Deus vai mexer na mesa. Casa de pão e muita gente morrendo de fome. Quantas pessoas estão indo para a igreja também hoje? Elas procuram a religião para o seu bel prazer.
é show gospel, é tanta música, é tanta coisa, mas falta pão, mas falta alimento, mas falta palavra. Elimeleque, o homem que tinha posses, agora está passando fome, necessidade. Amós, faleis que enviai fome, nem de pão, nem de sediar, mas fome da palavra. Quantas pessoas em nossos dias estão com fome da palavra, porque não lê a Bíblia em casa, não tem palavra na igreja, não valoriza a palavra, estão desprezando a palavra. Elimeleque deveria continuar ali, orar a Deus e buscar a providência de Deus e obedecer a sua palavra. Mas o que ele fez é o que muitos fazem hoje. Quer ir para Moabe, quer fugir do problema, quer fugir da situação, quer desagradar a Deus, quer desobedecer a Deus. Os moabitas eram rebeldes, adoravam deuses, eram pagãos. E o que me chama a atenção é que ele tinha 2 filhos, que é Malom, que significa doença. Olha o nome que eles colocam no filho. Olha o significado do nome do filho. E Quilião, definhamento. E um abismo chama outro. Lá eles casaram com mulheres moabitas. E lá o que aconteceu? Um abismo chama outro. Elimeleque morreu. E os seus 2 filhos também vieram a morrer. E agora vem ficar 3 viúvas. Que é Noemi, que é a esposa de Elimeleque, Ruth e Orfa. Né? Então veja, queridos, olha o que aconteceu, mas o nosso Deus, ele é um Deus de providência. O nosso Deus, ele não desamparou. O que era para ser um mal na vida de Noemi, Deus transformou em bem. Por quê? Romanos 8, 28 fala o quê? Todas as coisas contribui. E na vida de Ruth, na vida de Noemi, contribuiu para o bem dela. Né? Para o bem de Noemi. E veja que na vida de Ruth também tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado na vida dela. Só que ela procurou fazer aquilo que agrada a Deus. Andar pelo caminho certo. Né? Andar pelo caminho da obediência. Né? Veja que quando aconteceu todo esse fato, né? Veja que Ruth, ela volta, e Noemi também. Veja que ela era mostra ser diferente ali, né? Mostra ser diferente. E ali, quando ela volta, ela vai cair sorte nos campos de Boaz, onde ele começou a observar a Ruth, que ele era mais trabalhadeira do que as outras, só descansava um pouco para tomar água, já voltava a trabalhar. Ou seja, ela achou graça diante de Boaz. E eu vejo que Ruth é uma figura da igreja. Boaz é um tipo de Cristo. Veja que Boaz achou graça diante de Ruth, se tornou o remidor, porque era para ser outro, mas o outro não quis. Quando falou casar com Ruth, não quis. Veja que ele foi o remidor de Ruth e também trouxe a salvação para a nação, para o povo, através desse casamento, através desse relacionamento. Então, Ruth, uma figura da igreja, e Boaz, uma figura de Cristo Jesus. Né? E aí nós vemos que Ruth já é um período antes, né, do cativeiro. Ruth era um período antes do cativeiro. E Esther já é a
após o cativeiro, né? Aquele povo que foi ali para o cativeiro. Então são lições, queridos, muito importantes em nossa lição, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós vamos cuidar de Deus em cada detalhe. O tópico 1, né, sobre duas importantes mulheres na história de um povo, que nós falamos aqui. O tópico 2, o perfil da Ruth, a Moabita. Uma mulher de caráter, uma mulher dedicada, uma mulher esforçada, né? O tópico 2. E nós vamos ver também que uma é no campo e a outra no palácio. Não importa aonde você estiver. Ruth já é no campo, Esther já é no palácio. Não importa onde Deus te colocou, mulheres, vocês que estão me ouvindo, o importante é você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Veja que Ruth já trabalha no campo e Esther já no palácio. E o tópico 3, né? É uma mulher cristã, nós vamos entender aí, se torna uma protagonista, né, no reino de Deus. Ruth, né, a sua data de aproximadamente 1375, né, a 1050 a.C. Esther já é de 483 a 473 a.C. Então, aprendendo aqui sobre essas duas mulheres que tiveram uma importante, né, missão no reino de Deus, na história do povo de Deus. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém.